Não é isso? Estão da igreja com a paz do Senhor. Sei que os teus olhos sem atentos permanecem. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Isso vai passar. És Deus de perto e Deus de longe.
124, versículo 7, que diz: a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Com ela o esposo. Muito bem. A igreja quer dar uma saudação ao casal. Diga: sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Nossa irmã com a oportunidade para louvar a Deus. Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Eu quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor. É motivo de alegria estar aqui diante essa multidão de fiéis, aqueles que seguem realmente a Jesus. E neste momento estamos aqui, juntos, para louvar, agradecer a Deus por tudo que Ele nos tem feito. Deixarei para todos um versículo rapidamente, em Joel 2:1, que diz assim: tocai a trombeta em Sião, e dai alarma no meu monte santo. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está perto. Aleluia. Vamos levar ao Senhor com o hino que tem por título ao estrugir da trombeta. Aleluia. Aleluia.
O que foi que
ficar em pé e vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ler o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo São João, no capítulo 4, versículo 31 a 35. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Amém, meus irmãos? Queremos convidar o evangelista, o irmão Joab, para orar conosco. Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Eterno Deus e Pai, em nome do teu Filho Jesus, pedimos, Deus, a tua bênção sobre a vida dos teus filhos, em continuação, Senhor, a este culto. Pai querido, tu pedimos, Senhor, que possas salvar, curar, batizar, fazer maravilhas no meio do teu povo. A tua palavra lida, Senhor. Ajuda, Pai, ao teu filho, que nesta noite aqui transmitir a tua palavra. Usa como verdadeiro instrumento em tuas mãos. Pai querido, dispensa a tua bênção nas vidas que adentraram este santuário aqui nesta noite, Senhor. Que o teu nome possa ser grandemente glorificado e que vidas possam ser restauradas pelo poder da tua palavra. Pai querido, convence os pecadores do juízo, da justiça e do pecado, Senhor. E tudo, Pai, nós te agradecemos em nome do teu Filho Jesus, hoje e sempre. Amém. Mais uma vez, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Este hino que eu irei louvar, ele marcou muito em minha vida. Porque alguns anos atrás, mais ou menos há 5, 6 anos, eu era cometida de uma doença que para os médicos não tinha mais jeito. E foi justamente através deste louvor que o que eu digo, que quando o médico diz que não faz, Jesus diz que faz. Quem é um homem para dizer que não, quando Jesus diz que sim? E foi justamente isso que aconteceu na minha vida. Jesus me curou daquele mal que eu tinha, daquela doença que o homem dizia que não tinha mais jeito. E hoje eu estou aqui dizendo a este povo de Deus que nós cremos num Deus que cura. Aleluia! Apocalipse 21, versículo 4 diz assim: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas.
louvar a Deus, engrandecer o seu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Está conosco o nosso irmão pastor, Noélio Ribeiro, nosso companheiro, a sua digna esposa, o irmão pastor, Deus subiu. Muito bem. Que bom é ter o Senhor aqui nessa festa da mocidade. O pastor Hélio foi missionário na África. Está agora aqui conosco, graças a Deus. Nós estamos muito felizes. Ele será um mensageiro de Deus nesta noite. A igreja dá uma saudação ao pastor, a sua esposa e a todos que vieram por ele. Digam, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor para todos, irmãos. Graças a Deus estamos felizes por estarmos aqui nesta noite. Louvamos a Deus por Ele nos dar a oportunidade de retornar à vitória e muito especialmente a este grande trabalho que está acontecendo aqui nesta noite, que teve início na quinta-feira, e para mim é uma honra poder estar aqui cooperando com o pastor Anísio e com a igreja aqui na cidade de Vitória. Eu quero desde já agradecer o convite que foi feito, a solicitação, para que pudéssemos chegar até a esta cidade, participando deste grande trabalho. E eu quero, portanto, transmitir publicamente a minha gratidão pela confiança depositada na nossa pessoa. Eu louvo a Deus, como já disse, por estar aqui. Sem mais delongas, eu quero iniciar falando a palavra de Deus, mas quero parabenizar toda a equipe organizadora deste segundo congresso e desejar que as bênçãos de Deus sejam derramadas cada vez mais sobre a vossa vida. E deixo para a juventude Deuteronômio capítulo 1, versículo 11, que diz: possa o Senhor Deus vos aumentar 1000 vezes mais e vos abençoar como vos tem falado. Amém? Eu deixo este versículo para a meditação de todos os jovens. Eu quero, antes de ler o texto na palavra de Deus, com a permissão do pastor da igreja, eu quero perguntar quantas pessoas que estão aqui nesta noite nos honrando com sua presença e ainda não é evangélico, mas foi convidado para estar aqui, ou mesmo se não recebeu um convite de forma direta por algum irmão da igreja, mas sentiu o desejo de estar aqui nesta noite. Eu queria, por gentileza, que você levantasse a mão para que a gente pudesse lhe ver, lhe conhecer. Ficarei muito alegre. Está ali uma jovem. Muito bem, várias pessoas aqui. Muito bem. Que Deus abençoe a todos. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Amém? Muito bem. Nós queremos, neste momento, ler a palavra de Deus no texto que foi escolhido para esta festividade, para este grande trabalho, este grande congresso, que já vai longe a fama do que Deus tem feito nesses 2 dias que já se passaram, e creio que não está sendo diferente hoje, até porque a Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, nunca mais e menos, sempre mais e mais. Então, se na quinta-feira foi bom, ontem foi melhor, e com Jesus hoje será melhor ainda, e amanhã melhor do que hoje. Amém, irmãos? Porque Jesus está neste lugar para operar e está falando aos corações aqui presentes, e creio que muitos já foram tocados pelo Espírito Santo. Eu serei sucinto, eu não vou me estender muito. Antes das 23 horas eu estarei parando. Amém? Antes das 11 horas eu paro. Quem diz amém?
Amém. Então nós vamos ler em João capítulo 4, o texto que os irmãos escolheram em João capítulo de número 4, nós queremos ler o versículo escolhido pela juventude, pelo pastor, pela equipe que está organizando. Diz assim o texto, no versículo de número 35: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Amém. Meus amados irmãos, este texto que lemos é um texto que dá ênfase à obra missionária, à obra da evangelização. É impossível lermos este texto sem que pensemos no trabalho da evangelização ou de missões, como queira dizer. Missões e evangelização são sinônimas, essas duas palavras, e sabemos que utilizamos a palavra missão mais para a evangelização transcultural e usamos a palavra evangelização mais para a pregação no aspecto local. Mas tanto uma como outra fala da propagação da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. E nós temos aqui Jesus falando para os discípulos que estavam com eles. E a Bíblia diz que os discípulos estavam dizendo que ainda faltava 4 meses para a ceifa. A semeadura tinha início naqueles dias de Jesus, no mês de dezembro, e a colheita no mês de abril. E por certo os discípulos estavam prevendo a colheita para 4 meses depois. E Jesus aproveitou aquela visão dos discípulos para fazer uma aplicação no aspecto espiritual. Há quem diga que isto também era um provérbio utilizado na época, quando queria se falar da brevidade de algum acontecimento. Então Jesus, ele diz aqui: não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo que os campos já estão brancos para a ceifa. Quem diz amém? Estejam todos atentos, ouvindo, não converse, esteja orando agora. Amém? Não faça outra coisa, esteja só orando e glorificando quando sentir desejo de glorificar. Se não sentir, glorifique para sentir. Amém? Mas glorifique porque Jesus merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas evite qualquer movimento que não seja adoração. Eu conto com as orações de toda a igreja. Amém, irmãos? Eu quero falar nesta noite sobre a urgência da obra missionária. Diga isto aí agora: a urgência da obra missionária. Muito bem, nós temos aqui no texto que lemos, Jesus falando acerca da urgência da obra missionária. A primeira razão pela qual eu digo que a obra missionária, quando eu digo aqui a obra missionária, eu quero que ela seja bem extensiva, bem abrangente, e quero que os irmãos tenham uma visão de que eu estou falando da obra da evangelização, tanto local como transcultural, tanto aqui tanto na Judéia como em Samaria e até aos confins da terra. Amém? Então eu quero que os irmãos tenham uma visão local e universal desta urgência e desta obra. A obra missionária requer urgência. Não há condição de esperarmos mais alguma coisa. Não temos mais por que esperar.
A primeira razão pela qual eu digo que a obra missionária requer urgência, a primeira está no versículo, é que os campos já estão maduros, os campos estão brancos. Digam isto: os campos estão maduros. Se os campos estão maduros, esperar o quê? Se demorar, vamos perder os frutos. Os frutos irão apodrecer, os frutos irão cair e não teremos nenhuma colheita. A obra missionária, ela requer urgência, porque o fruto ou os frutos já estão maduros. Digam amém por isso. Os frutos estão maduros. Quanto mais este mundo mergulha no pecado, significa que a seara madura está. Quanto mais vem a escuridão das trevas sobre a humanidade, os campos ficam brancos para a ceifa. É preciso a igreja entender isso aí, compreender esta verdade bíblica. Os campos já estão maduros. Uma grande verdade acerca da seara está em Mateus capítulo 9, versículo 37. Jesus disse: a seara é realmente grande e poucos são o quê? Os ceifeiros. Os campos já estão maduros, a seara é muito grande e os ceifeiros são poucos. Não podemos demorar. Se os ceifeiros são poucos, significa que a tarefa é maior, que o trabalho é maior e é preciso fazer com muita urgência. Não há tempo a perder, tem que trabalhar com muita pressa para não perder os frutos que já estão brancos para a ceifa. Diga amém por isto. O que a igreja deve fazer em relação à seara que é grande e aos ceifeiros que são poucos? A igreja deve orar para que o Senhor levante ceifeiros para a sua seara. Cada crente é um ceifeiro local, mas existe a necessidade de obreiros que devem ser enviados para trabalhar além mar, além fronteira, em outros países, em outros lugares. E para isto é necessário que a igreja ore, porque só quem levanta ceifeiro para a seara é o dono da seara. Só Jesus pode levantar ceifeiros, e ele levanta ceifeiro em resposta à oração da igreja. Quando a igreja para de orar, para de surgir novos obreiros, mas quando a igreja começa a orar, novos obreiros são levantados para ir em busca das almas que estão perecendo. Por isso, a igreja precisa orar para que novos ceifeiros sejam levantados para trabalhar na seara. Quantos dizem amém? O mundo está clamando por mais ceifeiros, o mundo está maduro. A África grita por novos obreiros, a China grita por novos obreiros, a Ásia está gritando por novos obreiros, a Europa está afundando no materialismo e está clamando por novos obreiros. E o que a igreja deve fazer? Se os campos estão maduros, os ceifeiros são poucos, o que devemos fazer? Cruzar os braços? Não! É interceder para que o dono da seara levante novos ceifeiros para a sua seara. Este congresso é um congresso que pode ficar marcado pelo surgimento de novos ceifeiros, novos obreiros. Talvez você esteja esperando aqui hoje da minha parte uma palavra bem impactante. Eu não sei o que Deus vai fazer daqui para eu terminar, mas eu quero lhe dizer que eu tenho consciência que estou sendo fiel no que Deus colocou no meu coração. Amém? E não quero me preocupar com o resultado momentâneo desta mensagem. Eu quero que ela provoque uma revolução no coração desta igreja, para que Deus levante novos obreiros para a sua seara. Diga amém por isso. Um certo pastor chegou perto de D.L. Moody e disse assim para ele:
como foi o seu domingo? Isto foi numa segunda-feira. Como foi o seu domingo ontem? Ele disse, foi péssimo. E o irmão já sabia, porque ele disse foi péssimo. É que Moody estava acostumado a pregar, e toda vez que pregava, dezenas, centenas e milhares de almas vinham à frente. No final da sua vida, 1 milhão de almas Jesus tinha salvo através do seu ministério. E naquele dia ele disse, meu domingo foi péssimo. Então o irmão disse para ele, o irmão já sabia porque é que ele tinha pregado naquele domingo e Jesus não salvou nenhuma alma. Aí o irmão perguntou para ele, o senhor já estudou sobre a história de Noé? E ele disse, já. E o irmão disse, volte a estudar esta semana mais uma vez. E D.L. Moody começou a ler o livro de Gênesis nos primeiros capítulos e foi estudando a história de Noé. E quando ele terminou de estudar a história de Noé, ele estava renovado, estava alegre. Sabe por quê? Ele descobriu que ele, Moody, pregou um domingo e Jesus não salvou. E descobriu que Noé pregou 120 anos e Deus não salvou ninguém. Ninguém se converteu com a mensagem de 120 anos e ele estava ficando triste com a mensagem de um dia. O que significa isto e este exemplo que eu estou dando? Eu não quero me preocupar com o que esta mensagem vai fazer aqui agora, porque eu sei que ela não volta vazia, ela vai prosperar para aquilo que ela está sendo enviada. E se Deus não der uma resposta hoje, e este ginásio seja aqui sacudido, muito embora eu creio que Deus poderá fazer muito mais do que isto, eu ficarei todavia alegre, porque eu sei que esta palavra, ela é como um martelo que esmiuça a penha, e ela é como a chuva que prospera quando ela cai sobre a terra, ela dá semente ao agricultor que planta e depois vê os frutos. Se hoje não houver resultados, muitos resultados surgirão desta mensagem, porque eu creio no que estou te dizendo, eu creio no que estou pregando, e eu sei que é Deus que está te falando pela sua palavra. Os campos estão brancos, a seara, os campos estão brancos, e a seara é grande, e os ceifeiros são poucos. A primeira razão é que os campos estão brancos. Amém, irmãos? Amém, igreja? A primeira razão pela qual devemos entender que a obra missionária requer urgência é que os campos estão brancos, já estão maduros, não tem o que esperar. E já fazem 2000 anos que estão maduros, não estão amadurecendo, já fazem 2000 anos que está maduro. Jesus disse isso já faz 2000 anos atrás, ele disse que os campos já estavam brancos. Vocês estão dizendo que falta 4 meses, aí hoje Jesus diz, e eu digo que já faz 2000 anos que começou a amadurecer, que já está maduro, pronto para a colheita. E os ceifeiros não concluíram a obra, tem muito o que fazer. Vamos mais adiante. A segunda razão pela qual estamos dizendo que a obra missionária requer urgência é porque o tempo está findando, o tempo está terminando. Abra a Bíblia comigo, me acompanhe na Bíblia, João capítulo 9, João capítulo de número 9. Versículo 4 diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém... Olhem aqui, por favor. Primeiro, os campos estão brancos, a seara é grande e os ceifeiros são poucos. E agora, para complicar mais ainda, o tempo está terminando. Não é sério isso aí, irmãos? Não é sério isso aí? O tempo está findo. Jesus disse:
façamos a obra daquele que nos enviou enquanto é dia, a noite vem. Noite aqui fala de oportunidade, fala de um espaço de tempo em que as pessoas ainda podem recorrer a um socorro divino. Aqui o dia, aliás, não a noite, o dia fala de oportunidade, enquanto que a noite fala desta oportunidade findando. Enquanto o dia apresenta a oportunidade, a noite representa a oportunidade findando e passando. Segundo, o dia representa o tempo da graça. É esse tempo em que o Espírito Santo está agindo, está falando por meio da igreja. É o tempo da tolerância divina com relação aos homens pecadores. Preste bem atenção. O dia fala da oportunidade que Deus está dando às pessoas para que se arrependam. A noite fala do findar desta oportunidade. Não pense que essa oportunidade vai ser todo o tempo. Segundo, o dia fala do tempo da graça, o tempo da tolerância. A Bíblia chama de tempo dos gentios. Enquanto o mundo está mergulhado no pecado, daqui a pouco eu vou mostrar aqui o retrato do mundo atual. Enquanto o mundo está mergulhado no pecado, Deus está dando tempo, Deus está a tolerar esta situação por meio da graça. Tito 2:11, a Bíblia diz: a graça de Deus ha se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Esta graça se manifestou no Calvário e ela estará presente aqui para salvar os pecadores até que a igreja seja arrebatada. Então é dia, ainda é dia. A colheita é grande, mas ainda é dia. Ainda dá tempo colher, ainda há oportunidade para se colher, porque a noite não chegou, está se aproximando, mas ainda é dia. A graça, ela está ainda revelada e manifesta a todos que quiserem se arrepender dos seus pecados. Mas a noite fala do julgamento. Vai passar o período da graça e chegará a noite do julgamento de Deus. Assim como Deus tolerou Sodoma e Gomorra, assim como Deus tolerou os contemporâneos de Noé, que viveram no período do dilúvio, assim como Deus tolerou outras cidades, povos e nações de épocas passadas, dando-lhes oportunidades para que se arrependessem de seus pecados, Deus hoje está tolerando, não é aceitando, é tolerando, é dando oportunidade para que este mundo se arrependa, para que este mundo mergulhe a seus pés, suplicando o seu perdão e confessando a seu Filho Jesus. Mas, assim como Deus julgou os contemporâneos de Noé, e nenhum deles escapou para contar a história, com exceção de Noé e sua família, Deus também há de julgar este mundo atual que está mergulhado no pecado e todos os dias está ouvindo a pregação do Evangelho e rejeita, e muitos endurecem o coração e outros zombam como zombavam de Noé. Mas está escrito em Mateus 24:36, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto aos dias anteriores ao dilúvio, a Bíblia diz que casavam-se, davam-se em casamento, compravam, vendiam e viviam uma vida normal, quando de repente, sem que esperassem, veio o dilúvio e levou a todos. Chegará o dia
em que este tempo da graça vai se findar e Deus vai derramar a sua ira sobre todos que têm rejeitado o Evangelho, sobre todos que têm procurado viver uma vida de pecado longe de Deus e não quer saber do seu santo Evangelho. O dia virá em que o Senhor há de chamar a igreja e vai tirá-la da terra de forma súbita, e a ira de Deus cairá sobre aqueles que têm rejeitado a sua palavra. O dia está passando e a noite está chegando. A obra missionária requer urgência, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Diga amém, irmãos. Terceiro lugar, terceira razão, devemos fazer a obra, porque a nossa vida, a minha vida, a tua vida, de todos que estão me ouvindo aqui, a nossa vida é passageira, é rápida. Tu sabes o que é a nossa vida? A Bíblia diz que é como um conto ligeiro. A nossa vida passa rapidinho. O salmista no Salmo 90, versículo 12, ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Os nossos dias são possíveis ser contados. Não são incontáveis, são contáveis. Por mais que uma pessoa viva neste mundo, mas os seus dias são contáveis. Um dia desse eu era criança aqui em Bonança, na igreja, e eu hoje já estou bem próximo dos 40, e amanhã não vou existir mais. Salmo 102, versículo 11, a Bíblia diz que os nossos dias são como uma sombra que passa. E Tiago, capítulo 4, ele diz assim: o que é a nossa vida? Pare para pensar nisso aí. Os jovens, este grande coral aqui, todos, olhem aqui para mim, por favor. Todo grande coral. Escute isso, esta palavra de Deus. A nossa vida passa rápido. Toda a igreja, escute isto, a nossa vida passa rápido. As pessoas não evangélicas que nos honraram levantando as mãos, a nossa vida passa rápido. Pare agora para pensar e lembre de alguém que você pode recordar de momentos que esteve com essas pessoas. Amigos, parentes, familiares, pessoas que você amava, pessoas que você conhecia, não existem mais. Amanhã vai ser você. Amanhã será eu também. Eu estou hoje nesse congresso, mas eu não sei se estarei no próximo, porque a minha vida passa rápido. Diga isto aí, diga assim: a minha vida passa rápido. Você vai passar. Você não vai estar aqui por tanto tempo e por tempo eterno. E eu quero dizer para os crentes em Jesus: Deus está te dando, está me dando, está nos dando uma oportunidade ímpar, singular, de realizar a sua obra, porque a nossa vida vai passar. Ou você faz alguma coisa agora para Deus, ou nunca mais. Como Satanás sabe que a nossa vida passa rápido, ele procura nos atrair com muitas coisas para que nós não nos envolvamos na obra. Ele sabe que os meus dias já estão contados. Desde a minha formação, conforme o Salmo 139, a Bíblia diz que quando eu era ou estava sendo formado, estava sendo lá acompanhado todos os dias.
Quando nada ainda existia de mim, Deus já estava acompanhando o meu processo ali de existência no ventre da minha mãe. E o Salmo 139 inicia dizendo: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu deitar, o meu levantar, cercas o meu andar e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, Tu conheces. Tu me cercaste em volta, puseste sobre mim a Tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subir ao céu, Tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, Tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a Tua mão me guiará e a Tua destra me susterá. Se disser que as trevas me encobrirão, então a noite será luz em roda de mim, porque nem mesmo as trevas me escondem de Ti. Para Ti tanto faz treva como dia, é uma coisa só. Deus te conhece. Os teus dias estão findando. E eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui nesta hora. Está na Bíblia. 1 Samuel 19, versículo 11. Parte B. Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Glória a Deus. A obra missionária requer urgência, jovens, porque a nossa vida passa rápido. Eu já tenho saudade da minha juventude. Eu estive aqui nesse ginásio, eu estava sentado aqui e lembrando que enquanto o pastor Napoleão pregava aqui e Orlando Pacheco de Santa Catarina pregou aqui há anos passados, eu estava aí sentado com os jovens, mas hoje já não me sento mais com os jovens. Os meus cabelos já estão ficando brancos, a minha vida está passando e daqui uns dias não vou existir mais, mas graças a Deus eu estou dizendo dioturnamente que Jesus vem e que ainda existe oportunidade para aqueles que estão caminhando para a perdição eterna. Aproveita. A obra missionária requer urgência. Tanto os ceifeiros morrem, como os frutos que estão maduros caem. Os ceifeiros morrem e os frutos caem. E não pode perder tempo, anuncia. Paulo chamou Timóteo e disse: vem cá, Timóteo, prega em tempo e fora de tempo, exorta, ensina. Fala, Timóteo. Por que Paulo disse isso? Porque o tempo passa rápido, a vida vai embora e não tem mais como recuperar. Os jovens que me escutam e toda a igreja, aproveita a oportunidade que Deus está te dando. E os que não são salvos, aproveite, porque você ainda está vivo. Há oportunidade para você. A igreja pode dizer amém? Há oportunidade. Quarto lugar, quarta razão, porque devemos evangelizar, fazer missões rápidas. Por causa do estado deplorável que se encontra a humanidade. Eu agora quero vos mostrar o retrato do mundo. Quero mostrar aos irmãos o retrato do mundo. Quem quer ver o retrato do mundo? Diga amém. Então abra sua Bíblia em Miqueias e veja uma foto do mundo atual. Já estou quase concluindo. Veja uma foto do mundo atual. Miqueias, capítulo de número 4.
o estado deplorável que este mundo se encontra, que a humanidade está vivendo, faz com que devemos pregar com urgência. Capítulo 4 de Miqueias, versículo de número 2. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Eu creio que seja Oséias, irmãos, desculpe, deixe-me ver aqui. É Miqueias mesmo? É Oséias, vamos ver se é. É Oséias, desculpe. Oséias 4:2, veja uma foto do mundo atual. Miqueias seria 2:10, mas eu quero Oséias 4:2. E eu quero que a igreja leia comigo e as pessoas que estão sem Bíblia escutem o que diz a palavra. Diz assim: veja o retrato do mundo, leiam bem alto juntamente comigo, toda a igreja, como é que diz? Só o mentir, o matar e o furtar e o adulterar e há homicídios. Eu vou ler agora, veja só o que diz a Bíblia aqui. Só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o roubar ou furtar, o adulterar e há homicídio sobre homicídio. Eu pergunto aos irmãos, o mundo que estamos vivendo é diferente dessa realidade aqui? É diferente, irmãos? Este mundo está mergulhando na violência e na depravação moral a cada instante. Não é só a cada dia, mas a cada instante. Estamos vivendo a pior época que este mundo já conheceu. Já há quem diga que se os moradores de Sodoma e Gomorra viessem a este mundo, ficariam escandalizados com o que veriam aqui, porque este mundo está vivendo numa depravação moral sem precedentes, e a Bíblia diz que Deus, Ele destruiu o mundo da época de Noé, justamente por causa dessas duas coisas, conforme Gênesis 6:11, violência e corrupção. Corrupção significa degradação moral, imoralidade. E hoje estamos vivendo situação idêntica, semelhante e até mesmo pior em muitos casos. Estamos vivendo uma época em que nos sentimos anojados de irmos a uma banca de revista comprar um jornal. Estamos nos sentindo anojados de assistirmos um repórter em uma reportagem na televisão. Estamos nos sentindo anojados de fazermos uma pesquisa na internet. Estamos nos sentindo anojados de sairmos com a nossa família pelas ruas da cidade, porque a degradação moral está a cada dia dominando a humanidade. A prostituição, o adultério, irmãos, o pecado da sensualidade, o pecado do sexo, ele cresce de forma assustadora. As pessoas, na sua maioria, não na totalidade, mas na maioria, muitos não têm mais pudor, não há mais honestidade nos relacionamentos conjugais, não há mais compromisso de homem com mulher, vice-versa, em muitos casos. E a imoralidade toma conta desta humanidade. A violência assusta todas as pessoas e está presente em todos os lugares. A violência está presente nos lares,
a violência está presente nos campos de futebol, a violência está presente nas escolas, a violência está presente nas ruas, a violência está presente nos shows, a violência está presente nos corações e está dominando esta humanidade. E o que significa tudo isto? Significa que os campos estão brancos e que a igreja tem que fazer a obra com urgência. O homossexualismo está tomando conta deste Brasil e de muita gente. Você pode até pensar que é brincadeira o que eu estou falando aqui, mas eu sei a luta, a guerra que eu estou enfrentando aqui neste momento com o inimigo para não dizer essas coisas. Um dia eu falei esta palavra em uma cidade e não deu muito tempo eu vi como o inimigo se levantou contra mim, contra a minha família, para destruir a nossa vida. Mas aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Se tiver algum homossexual me ouvindo aqui, eu quero te dizer que esta igreja te ama. Eu não quero que você se sinta discriminado. Eu quero que você entenda que a igreja te ama. Eu quero que tu entendas que Jesus te ama, jovem. Eu quero que você entenda que Ele morreu por ti, meu amigo. Eu não estou condenando a tua pessoa. Eu estou dizendo que este comportamento é maligno, é diabólico, é demoníaco, é carnal e lança o homem na perdição eterna, onde haverá pranto e ranger de dentes e não haverá salvação para quem comete essas coisas e se não se arrepender desse comportamento. Você quer saber de uma coisa? Já há uma lei, eu li em um jornal há poucos dias, que há uma lei aqui no Brasil que já passou pelo parlamento e já foi aprovado, em que ninguém poderá mais falar isso que eu estou dizendo aqui, vai findar, não vai poder falar mais aqui publicamente nada sobre homossexualismo, porque se falar vai para a cadeia, se falar vai ser preso, se falar vai receber alguma sentença, algum julgamento, alguma coisa. Não foi aprovado ainda, mas já passou no parlamento e foi aprovado, e agora já está no Senado esta lei. Os pais não poderão mais educar os filhos sexualmente, no sentido deles escolherem qual será o seu sexo, se ele deve ser, se não deve ser homossexual, se ela deve ser ou se não deve ser lésbica. E eu quero dizer a você que está me ouvindo, que tudo isso significa que a igreja tem que trabalhar urgente. Os homossexuais estão lutando para terem seus direitos. Eles têm direitos como pessoa igual a nós que são no sentido humano. Mas quanto ao comportamento, ainda que alcance o direito da nação, ainda que a justiça e ainda que as autoridades deste país reconheçam tal comportamento, não fará com que essas pessoas sejam livres do fogo do inferno. Jamais escaparão. A única maneira que pode te livrar da perdição eterna é você crer na morte de Jesus Cristo e receber o perdão dos teus pecados. Satanás não quer que você saiba disso, mas você precisa saber disso. Jesus te ama. Jesus quer salvar a tua vida hoje. Jesus quer corrigir este desvio moral da tua vida hoje. E quer saber de uma coisa? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Jesus apaga isso de tal forma que se você chegar para Ele depois de salvo e perguntar: Senhor, Tu estás lembrado que eu era um homossexual? Tu estás lembrado que eu era um ladrão? Tu estás lembrado daquilo que eu fiz? Ele vai te dizer: meu filho, não lembro mais de nada. Os teus pecados não existem mais. O meu sangue já te lavou, te justificou, te santificou, te purificou e tu és nova criatura.
O profeta Oséias disse que prevalece o perjurar, a quebra de juramento. O divórcio é um dos mal do século. Quantas pessoas casam e já prevendo um afastamento logo. As pesquisas dizem que de cada 4 casamentos, 1 termina em divórcio e antes dos primeiros 15 anos de vida conjugal. Em alguns lugares não é 1, mas 2 ou 3 de cada 4. O divórcio, o adultério, que é a relação sexual de pessoas casadas com pessoas que não é o seu cônjuge, acontece de forma assustadora. Homens e mulheres que se traem diariamente e constantemente. Talvez você diga, isso não é mensagem para um culto como este. Você que está pensando que não é, mas Deus é que sabe o que este povo está precisando saber. E se você é crente, glória a Deus. Deus está te dando oportunidade. Lembra-te, pois, de onde caíste e volta a praticar as primeiras obras. Deus te trouxe aqui para renovar a tua vida. Deus quer realizar coisa grande na tua vida, mas você tem que se levantar de onde caiu. Levanta-te, 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 levanta-te. Levanta-te, jovem, levanta-te, meu irmão, levanta-te, jovem, levanta-te, minha irmã, porque o tempo está passando e a noite chega depressa. O adultério, disse o profeta, que o adultério está prevalecendo. Não há mais aquela fidelidade conjugal. As pessoas casavam num romantismo tremendo, e era tão bonito, e não havia festas tão grande como existem hoje, mas havia fidelidade nos cônjuges, havia respeito mútuo, havia consideração, havia amor e carinho, mas vem desaparecendo aos poucos com a influência das novelas brasileiras que ensina e que provoca traição nos lares e infidelidade, e tudo isso é Deus usando nesta noite este servo pequeno e dizendo que é tempo da igreja falar, 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 falar. A prostituição está crescendo muito. Pedofilia, abusos de crianças e adolescentes, preocupa as autoridades deste país e do mundo. Mulheres estão sendo vítimas de homens maus, violentos.
é o retrato do mundo atual. É o retrato deste Brasil. Glória a Deus. Aqui está o remédio. Toma, jovem. Toma, jovem, o remédio para este país. Toma, igreja do Senhor, o remédio para este país. Esta palavra muda, esta palavra liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. Esta palavra liberta das drogas, liberta do adultério, liberta do homossexualismo, liberta da prostituição, liberta da violência, liberta do pecado, da avareza, da cobiça. Liberta de tudo esta palavra. É tempo de fazer a obra de Deus. Primeiro, porque os campos estão brancos para a ceifa. Segundo, porque a noite está chegando e o dia está passando. Terceiro, porque a nossa vida passa velozmente. Ah, diz a moça bonita, eu sou tão bela, eu sou tão bonita. Ah, como eu sou admirada. E diz o jovem também, mas daqui uns dias tu vai olhar no espelho e não és mais o mesmo. Estarás cheio de ruga, teus cabelos não serão mais os mesmos e tua vida vai passar. Aproveita, aproveita, aproveita. Canta, xarabacabachá. Tralabacamachandarabachá. Herrachabacabachuribicamachá. Tua vida vai passar, jovem, aproveita. Não deixe o inimigo te enganar com as coisas do mundo. Aproveita para quando tu olhares para trás, a vida passou e tu fazeres como eu vi uma irmã fazer em Jaboatão, a irmã Tilinha. É possível que alguém aqui conheceu a irmã Tilinha. E eu fui visitar a irmã Tilinha. Antes ela era uma mulher forte, com muita saúde, com muita vida, e era uma bênção. Pregava nos bares, pregava nos clubes, pregava onde passava. Ela entrava, entregava um folheto e falava de Jesus e dirigia a campanha evangelizadora da matriz em Jaboatão. Mas um dia a irmã Tilinha enfermou, adoeceu, foi para a cama. Ela ficou 13 anos aproximadamente em cima da cama. E já nos últimos dias de sua vida, eu cheguei lá para visitá-la e entrei no quarto com a minha esposa. E quando me aproximei dela, ela me reconheceu e disse: Elinho, tu estás aqui, Elinho. E eu me aproximei. Glória a Deus. E quando eu me aproximei da cama, eu disse para ela: irmã Tilinha, cante aquele hino que a senhora gostava de cantar. E ela começou: meu Deus, nas palavras deste hino vou contar o meu destino, ó meu Deus. Meu Deus, neste grande mundo insisto em andar com Jesus Cristo, ó meu Deus, contigo. E ali começou a chorar. Não conseguiu cantar mais, parou de cantar. Falou em línguas e bradou olhando para o céu e disse assim: Deus, eu nunca vou esquecer daquilo, irmãos. E a irmã Tilinha disse: Deus,
agradeço, porque hoje eu não posso me levantar mais dessa cama, mas quando eu pude andar, eu fiz a tua obra. A irmã Tilinha morou 4 anos em uma casa em Santo Aleixo. Durante os 4 anos que ela morou, eu estive naquela casa. Durante os 4 anos ela ganhou 800 almas para Jesus ali naquela casa. A irmã Tilinha ficou 2 meses internada no hospital e ganhou 114 almas para Cristo enquanto estava deitada e sofrendo. E tu, quantas almas já ganhaste? Quantas pessoas levaste a Cristo? Quantas vezes falaste de Jesus? Mas vocês escolheram dizer que os campos estão brancos para a ceifa. Então trabalha, porque a tua vida vai passar. Aproveita a oportunidade, meu irmão. Em quarto lugar, a urgência da obra missionária é por causa da depravação moral deste mundo. Ou a gente faz logo, ou muita gente vai se perder. Muita gente. A África está mergulhada na feitiçaria e no islamismo. Eu estive em alguns países da África, em Angola, Moçambique, África do Sul. Existem algumas diferenças nesses países, mas a realidade espiritual é a mesma, distante de Deus, mergulhada no pecado. Meus amados irmãos, precisamos fazer rapidamente, porque se cumpre na atualidade o que se cumpriu no deserto com Jesus e os discípulos. Vejam comigo em Marcos. Marcos capítulo 6, 34 diz assim: E Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito o dia fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é o que, irmãos? Deserto. E o dia já está o quê? Olha a noite chegando. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não tem o quê? O mundo está no deserto, o dia está terminando e o povo está com fome da palavra. É o que o texto mostra no aspecto espiritual. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dá-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, e partiu os pães e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Eu quero dizer, concluindo nesta noite, que o mundo está no deserto do pecado, que a noite está se aproximando e o dia da liberdade está passando, a porta da graça vai se fechar. E além de tudo isso, o povo está faminto, precisando de ouvir a palavra de Deus. E também dizer que os recursos
que o mundo precisa, o alimento, o pão, o peixe que o mundo precisa, está na mão da igreja. E Deus quer fazer a obra através daquilo que Ele pôs na minha e na tua mão. Talvez você diga: mas o que eu tenho é tão simples, o talento que Deus me deu não vale quase nada. E eu quero te dizer: coloca na mão de Jesus, como os discípulos fizeram, e quando voltar para a tua mão, vai voltar diferente, com um poder muito diferente de fazer a obra. Os discípulos disseram: só tem 2 peixes e 5 pães. E o que é isso para tanta gente? Será que a gente vai comprar 200 dinheiro? Não há como comprar. E se houvesse dinheiro, não havia mercado suficiente, não havia padaria suficiente que pudesse dar pão para tanta gente ali. Mas os discípulos disseram: olha, tem um rapazinho aqui, e ele trouxe seus 2 peixes e 5 pães. E Jesus disse: traz aqui, entrega aqui. E entregaram aos discípulos, e os discípulos levaram a Jesus. E quando ele pegou, ele orou, ele agradeceu a Deus, e depois disse aos discípulos distribuir com a multidão. E eles foram distribuindo, e a multidão inteira se alimentou, e no final ainda ficou 12 cestos de pedaço. Entrega o teu pouco, o teu insuficiente, o teu recurso que não parece nada, entrega na mão de Deus. Deus vai te abençoar, Deus vai te levantar, a obra será feita e a colheita será grande. Quantos podem dizer amém? Quero convidar você que ouviu a palavra de Deus e quer vir a Jesus nesta noite: não endureça seu coração. Está escrito aqui na Bíblia, em Lucas 19. Eu quero fazer isso para sintetizar os agradecimentos. Prezados irmãos, cumprimento-vos com a paz do Senhor Jesus. É um privilégio, uma alegria imensa estar aqui, participando deste grande congresso, onde estamos presenciando aqui a presença e o poder de Deus, e muitas vidas aqui convertidas a Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora nós vamos orar por elas, a fim de que elas sejam perdoadas e abraçadas pelo Senhor Jesus, e que possam permanecer firme servindo ao Senhor. Incline a cabeça, feche os olhos, oremos agora. Pai, no nome de Jesus, nós te damos graças por este momento especial que tu tens reservado para nós, o teu povo, estarmos reunidos aqui para a ministração da tua palavra. E agora, Senhor, nós queremos te apresentar estas vidas preciosas, lindas, que nesta noite, Senhor, de bom grado aceitaram a Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. Agora, meu Pai, meu Deus e meu Senhor, perdoa os seus pecados, escreve o nome de cada uma dessas pessoas no livro da vida. Faz com que o sangue de Jesus esteja presente na vida delas. Faz com que o teu Espírito agora possa exercer a função de seladas para o grande dia da redenção. Dar a elas, meu Deus, a sabedoria, a graça, a firmeza para permanecerem firmes em Cristo, guardando o Evangelho da graça. E no dia em que Cristo volte para arrebatar a sua igreja, essas pessoas juntamente conosco possam subir. Continua abençoando o teu servo pastor desta igreja, o pastor Anísio. Meu Deus, o teu povo aqui, o ministério, a igreja, os jovens, meu Deus, que continuem animados e fortalecidos no Espírito, fazendo a tua obra, enquanto aguardamos com paciência a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim nós te oramos, Pai, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja conosco agora e para sempre. E todo o povo de Deus diga amém. Vamos em paz.
Faz-me, Senhor,